Aleluia, seja bem-vindo, meu irmão. Nós vamos iniciar o nosso culto. Eu queria convidar você para se achegar onde quer que você esteja, na sua casa, curtindo com a sua família nas férias. Nós vamos iniciar um culto de adoração ao Senhor. E eu quero te convidar a se entregar mesmo a Ele, a entregar a sua adoração, o seu culto racional, onde quer que você esteja. E eu quero abrir esse culto, iniciar esse culto lendo o Salmo 84, que diz assim: Quão amável é o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, bem-aventurados que habitam na tua casa e louvam-te sem cessar. Bem-aventurados que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo e trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado aquele que em ti confia. Nesse salmo, nós vemos que o salmista está declarando o quanto ele anseia, o quanto ele deseja habitar na presença do Senhor, o quanto ele deseja habitar na casa de Deus. E sabe, esse coração ansioso para se encontrar, para estar diante do Senhor, esse anseio pela presença do Senhor queima no coração do salmista, e é o mesmo anseio que deve queimar nos nossos corações, o anseio pela presença do nosso Deus. E eu queria convidar você a adorar a esse Deus com esse coração que anseia pela presença dEle, que tem fome, que tem sede. E assim como o salmista declarou, até o pardal encontrou um lugar e a andorinha um ninho para si. E eu encontrei um lugar nos teus altares, meu Deus e meu Rei. Senhor, nós oramos e declaramos, Pai, que nós desejamos o Senhor. Nós queremos a sua presença nesse lugar. Nós te ansiamos, o nosso coração queima pelo Senhor. Nós temos fome, nós temos sede pela sua presença. Não há nada que queremos mais a não ser o Senhor. Tu és o nosso amado, Tu és o nosso Deus. E nós te amamos, nós anelamos pela sua presença. Nós ansiamos pela sua presença. O nosso coração queima, Senhor, por Ti. E nós estamos aqui, Pai, nesse culto de férias, para buscar a Tua presença, para buscar a Tua glória. Manifesta, Senhor, a Tua glória nesse lugar. Manifesta a Sua presença nesse lugar. Eu oro para que os enfermos sejam curados, para que os cativos sejam libertos, para que haja vida do Senhor em nós e através de nós. Que haja um derramar, um rio de glória sobre nós nesse lugar. Aonde quer que o teu filho esteja agora, Senhor, que ele seja visitado por essa unção. Que a mesma unção que está sendo liberada aqui agora, visite ele, Senhor. E traga vida para o corpo físico, para as emoções. Vida, Senhor, para o espírito dele, em nome de Jesus. Que ele seja vivificado agora, em nome de Jesus. Que o rio de glória do Senhor flua, em nome de Jesus. Pai, nós te convidamos sobre todo esse culto. Te convidamos, Pai, nas canções, te convidamos na palavra da oferta, te convidamos na palavra que será liberada mais tarde. Nós oramos para que o Senhor se assente no seu lugar e tome o seu lugar nas nossas vidas, em nome de Jesus.
Nós também repreendemos toda e qualquer gerência maligna que tenha entrado de alguma forma, Senhor, e oramos para que esse ambiente seja consagrado, seja esse ambiente físico onde eu estou, seja um ambiente virtual onde essa pessoa está agora, que esse ambiente seja consagrado a Yahvé, o Deus de Abraão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a manifestação do Senhor seja real, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Seja bem-vindo neste lugar, Yeshua. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Declare: eu quero estar. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, eu quero estar em tua presença, Senhor Jesus. Nós queremos estar em tua presença, Jesus. Nós queremos estar em tua presença e permanecer em tua presença, permanecer em teus átrios. Atrai o nosso coração. Declare: eu quero estar. Eu quero estar neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Ajuda-me, Senhor. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor.
desejamos a tua presença, Jesus. Nós desejamos habitar em teus átrios. Nós desejamos habitar em tua casa. É o desejo do nosso coração. É o desejo do nosso coração, Jesus. E mesmo nas férias nós não abrimos mão de buscar a tua face. Nós não abrimos mão de ter o nosso coração queimando pela sua presença. Nós não abrimos mão de ter o nosso coração queimando pelo nosso noivo. Continuamos com a chama acesa. Continuamos com o nosso coração em chamas pelo Senhor, tendo fome e sede pela sua presença. Aleluia, aleluia. Se chama, não se apaga e não se apagará. Nós vamos iniciar agora o nosso período de oferta. E eu queria ler um versículo bem rápido. Lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 18, diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando o apóstolo Paulo fala em tudo dai graças, ele está dizendo que em todas as circunstâncias nós temos que dar graças, e não por todas as circunstâncias. Mesmo quando nós passamos por situações difíceis, mesmo quando nós passamos por situações desastrosas, o apóstolo Paulo está dizendo que a vontade de Deus é que nós tenhamos gratidão. Nosso pastor nos ensina sempre a ser gratos em todas as circunstâncias, porque quando nós somos gratos, nós atraímos a presença de Deus para nós. E por causa da nossa gratidão e por causa da presença de Deus sendo atraída, as coisas vão melhorando. Mas quando a gente não agradece, quando a gente murmura, faz o oposto da gratidão, nós atraímos um demônio chamado devorador. E esse espírito maligno, ele é atraído por essa murmuração. E essa murmuração, sabe, vai fazendo a gente perder até aquilo que a gente tem. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo, olha, dai graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus, ele está nos ensinando um princípio. Porque quando você é grato, você vai ter mais. Mas quando você é ingrato, você vai perder até aquilo que você tem. E por isso nós precisamos ser gratos em todas as circunstâncias. Quando elas forem favoráveis, quando elas não forem, nos momentos bons, nos momentos ruins, nós temos que exercer gratidão. Porque quando nós exercemos gratidão, nós atraímos a presença de Deus. E sabe aquela situação ruim que você vai estar passando? Ela vai sendo resolvida por causa da sua gratidão. Mas quando você murmura e está passando por um momento difícil, e em vez de agradecer, você murmura, aquela situação tende a piorar e até aquilo que você tinha, você perde. E sabe, se torna um ciclo de maldição na sua vida. Mas quando nós somos gratos, nós entramos dentro do ciclo da bênção e as coisas na nossa vida vão funcionando, porque nós agradecemos e ganhamos mais, e porque ganhamos mais, nós agradecemos, e assim sucessivamente. Então, um convite de Deus para nós é sermos gratos em toda circunstância, em toda situação. E essa palavra, nesse período de férias, é muito importante, porque nós passamos às vezes por momentos tão complicados, né? Principalmente nas finanças. A gente vai tendo que pagar uma conta, tendo que pagar outra conta, e a nossa sensação é, meu Deus, será que eu vou conseguir entregar o meu dízimo, entregar a minha oferta? Será que não vai faltar dinheiro para eu pagar aquela conta, para eu pagar aquilo que eu preciso pagar? Mas a palavra de Deus está nos dizendo faça isso, oferte, exerça esse princípio. E quando você fizer isso, você vai ser abençoado. Deus vai derramar ainda mais bênçãos, ainda mais prosperidade sobre a sua vida. Amém? Nada novo achei pra dizer então.
expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, em meu coração. Não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, ponte essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, louve, 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 louve ao Senhor, louve. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia.
Fala pessoal, estamos de férias, mas eu preciso te lembrar do que já vai acontecer na volta das férias, então fica ligado. E continua a nossa campanha Buscando a Deus nas Férias. Mesmo nas férias, continuamos firmes na presença de Deus. Escolhe um dia na semana para jejuar e orar com a gente às 18 horas. Os motivos de oração você encontra na nossa comunidade no WhatsApp. Teremos vídeos devocionais do pastor Josemar nas nossas redes sociais. Vamos aproveitar esse período para descansar e fortalecer a nossa fé. E de 14 a 17 de fevereiro acontece o Aviva Sião 2026, a nossa conferência anual dos jovens Monte Sião. O tema desse ano é Aprofundando o Princípio do Tempo. Serão 4 plenárias principais e uma plenária bônus, com a programação especial do Pergunte ao Pastor, que vai ser liberado para todos os congressistas. Tudo vai acontecer lá na Monte Sião Vix, e os detalhes e as inscrições você encontra lá no nosso site, montesionliares.com.br. E nos dias 28 de fevereiro e 1º de março teremos o nosso Encontro de Líderes 2026 com o tema O Líder como Paracletos. Serão 2 dias de ministrações e direcionamentos para todos os líderes Monte Sião. Se você faz parte de algum SMED, esse encontro é obrigatório para você. Fala com seu líder, confirma a sua presença. Mais detalhes você encontra lá no nosso site, montesionliares.com.br. E esses foram os nossos avisos de hoje. Segue a gente nas redes sociais e acompanhe a nossa comunidade no WhatsApp. Qualquer dúvida, confere lá no site. Deus abençoe você e até a próxima. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos agora orar pelo pregador que vai estar ministrando a palavra. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora pelo palestrante da palavra, Senhor. Oramos para que o Senhor o use de forma sobrenatural. Oramos para que o Senhor drible as emoções dele agora e que o Senhor o use, Pai, como nunca antes. Nós declaramos que não queremos uma boa palavra, nós queremos a sua palavra. A palavra específica para nós, que vai trazer vida, que vai alimentar o nosso espírito. Seja ela uma palavra de consolo, seja ela uma palavra de confronto, Senhor. Mas nós queremos e precisamos ouvir a sua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe você. Que bom que você está cultuando com a gente online. Deus planejou liberar uma bênção sobre a sua vida através desse culto. E Ele quer trazer um mover sobre você, sobre sua casa. Então registra uma coisa muito, 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 muito importante. Registra que aí onde você está cultuando ao Senhor. Então não permita que a sua mente te convença de que você está consumindo conteúdo gospel, que você está assistindo a um culto. Não permita. Se posiciona e resolva no seu coração que você está adorando a Deus, você está ministrando a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você, Romanos capítulo 4, versículos 17 a 20. E o texto diz assim: como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Versículo 18: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Diante daquele a quem Abraão creu, versículo 17, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Sabe, na nossa festa de Hanukkah, em dezembro,
Quando eu cheguei da nossa peregrinação a Jerusalém, eu disse aos irmãos que Deus nos deu uma palavra como Igreja Monte Sião. E a palavra que Deus nos deu foi a palavra intervenção. E intervenção naquele sentido de Isaías 43, 13, aonde Deus diz que se Ele agir, quem vai impedir? Quem pode arrebatar alguém das minhas mãos? A ideia daquele texto aparece aqui de forma um pouco mais profunda, de forma um pouco mais elaborada, quando o texto diz: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência coisas que não existem. Eu quero trazer para você aquela palavra da festa de Hanukkah, a palavra intervenção, de novo, porque o Espírito Santo quer lembrar você que o nosso Deus é o Deus que falava, que liberava a palavra antes que houvesse dia. O texto de Isaías 43, 13 diz: antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém pode arrebatar alguém das minhas mãos. E se eu agir, quem vai impedir? Quem vai encarar? Quem vai fazer alguma coisa contra? Paulo está falando dessa mesma ideia, desse Deus interventor, desse Deus que intervém, que muda as coisas. Só que Paulo está usando uma ideia impossível para dizer Deus faz. Paulo está falando aquele que ressuscita mortos e chama à existência as coisas que não existem. Paulo está usando essa frase é de Paulo, mas ele está colocando essa frase no meio da história de Abraão, trazendo consigo a ideia de que esse Deus que ressuscita mortos e chama à existência as coisas que não existem, ele agiu na vida de Abraão e trouxe Abraão para cumprir o propósito de ser o pai da fé e o pai da nossa vida espiritual. Quando Paulo aplica essa ideia a Abraão, ele está se lembrando da história de Abraão, quando Abraão foi chamado para ser de Deus. E ele caminha por alguma coisa em torno de 25 anos servindo a Deus, e o filho que Deus prometeu para ele não chegou. Mas não é só isso. Quanto mais ele caminhava na vida, mais longe ele estava de estar em condições de cumprir a promessa. E a velhice chegou. E junto com a velhice cessou a menstruação de Sara, ou seja, cessou a ovulação. Do ponto de vista racional e científico, se já estava impossível, porque tanto Abraão quanto Sara já eram estéreis, havia esterilidade neles, então já era impossível. Só que aí a idade chegou. Abraão, com a idade, para de produzir espermatozoide, e Sara para de ovular. Então a esperança acabou. Já era, não tem mais jeito, não tem mais solução. E aí Paulo diz que quando essa hora chega e a coisa complica ainda mais, Abraão começa a se lembrar frequentemente da promessa. E qual é a promessa? Assim será a sua descendência, assim será a sua descendência, assim será sua descendência. E aí o versículo 19 diz que, sem se enfraquecer na fé, Abraão levou em conta o seu próprio corpo amortecido, e ele levou em conta também a esterilidade da própria Sara, piorada pela idade agora. Mas aí o versículo 20 diz que ele não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, duas coisas que Abraão faz no texto: ele se lembra da promessa,
se lembrando do Deus que fez a promessa, esse Deus que não pode mentir, esse Deus que ressuscita mortos e chama à existência coisas que não existem. Abraão se lembra da promessa feita por esse Deus, não foi qualquer um que fez a promessa. E segundo, o texto diz que ele começou a dar glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo está nos fazendo olhar para os nossos dias com uma perspectiva diferenciada. O Espírito Santo está nos convidando a olhar para os nossos dias, ignorando as circunstâncias, mandando a circunstância calar a boca. Nota que a situação de Abraão era extremamente complicada, porque era só olhar para o corpo dele para ver que Deus não ia mais cumprir a promessa. Ele estava velho, ele não produzia mais espermatozoide, a mulher dele não ovulava mais, e quando ovulava, os óvulos e os espermatozoides eram estéreis. Então não tinha mais jeito. E é nessa circunstância, quando tudo parece que vai dar errado, quando parece que Deus sumiu, quando parece que Deus não intervém mais, quando parece que Deus não vai fazer mais nada, é justamente nessa circunstância que Abraão creu nesse Deus que ressuscita mortos. Irmãos, não tem muitas histórias na Bíblia sobre ressurreição de mortos, mas todas as ressurreições de mortos, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, dão conta de gente que não tinha mais esperança. Mas então Deus veio e ressuscitou os mortos. Paulo está fazendo menção desse Deus que ressuscita mortos para fazer a gente se lembrar que a nossa vida muitas vezes vai se encontrar na mesma situação que Abraão. Porque para Abraão, o corpo dele precisou ser ressuscitado dos mortos. O corpo de Sara precisou ser ressuscitado dos mortos. Mas pastor, eles ainda estavam vivos, mas o aparelho reprodutor já estava morto. Já tinha se entregado, já era, não tem mais solução. E aí Deus vai lá e ressuscita. Sabe quando Elias ressuscitou o filho da viúva? Aquela viúva estava sem esperança. E Elias ressuscita o filho da viúva e ressuscita a esperança da viúva, acordando a fé da viúva. É o que está acontecendo com Abraão. Quando Eliseu ressuscita o filho de outra mulher, no caso de Eliseu, a mulher não era viúva, ela era casada, uma mulher missionária que sustentava a obra de Deus. O filho dela morre, a esperança acaba. Sabe, em vez de ela sair correndo e espalhar para todo mundo a notícia: perdi meu filho, minha vida acabou, agora é só desabafar e aceitar o luto, em vez de correr para todos os lugares, aquela mulher corre para Eliseu. E lá, na conversa com Eliseu, a primeira fala que ela diz é: vai tudo bem. Mas por que vai tudo bem? Porque ela está indo ao encontro do homem de Deus, o homem que representa o Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Essa perspectiva de Abraão, apresentada por Paulo, junto com a frase: o Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem, é, da parte do apóstolo Paulo e do Espírito Santo, um desafio para nós não nos rendermos às circunstâncias. É um desafio para a gente mandar a alma, com todo desespero e desesperança dela, com toda a frustração, com todo o medo de dar tudo errado. É um desafio para a gente nos agarrar a esse Deus que ressuscita mortos. Sabe, você conhece a história. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó.
Jacó gerou 12 patriarcas. Os 12 patriarcas geraram uma multidão. E aquela multidão conquistou a terra de Canaã e formou a nação de Israel, que foi o povo de Deus por séculos, sendo a representação de Deus na terra. Deus ama agir quando você sabe que não tem mais solução, quando você sabe que não tem mais resposta. E aí você pega a sua falta de resposta e leva à presença de Deus para apresentar a Ele e pedir: socorro, Deus. A palavra intervenção liberada sobre nós é sobre isso, é sobre o Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem. A palavra intervenção é sobre Deus mudar tudo quando não tinha mais jeito de mudar nada. Paulo está transformando a palavra intervenção em poesia quando ele diz: o Deus que ressuscita mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deixa eu te contar uma coisa. As circunstâncias da dificuldade que Abraão tinha pela esterilidade, pela velhice, pelo parar de funcionar do aparelho reprodutor, as dificuldades da nossa própria vida, as circunstâncias que dizem para nós que acabou, não tem mais jeito, agora já era. Essas circunstâncias é a matéria-prima da fé. Porque para que haja fé é preciso posicionamento contra essas circunstâncias, contra essas situações. A pastora Ludmila Feber cantava que os milagres são feitos daquilo que não tem mais jeito. E se você fizer um apanhado geral na história da igreja, começando com a história de Israel, se você fizer um apanhado geral e fizer uma lista de todos os grandes milagres da Bíblia e da vida dos grandes homens de Deus na história, nunca houve um milagre que tivesse acontecido num tempo em que as pessoas estavam bem. Os milagres acontecem quando Deus intervém. E a intervenção de Deus acontece assim. Tudo indica que vai para um determinado caminho. Aí Deus chega, põe a mão e diz: hoje não. Hoje não vai na direção costumeira. Hoje não vai funcionar da forma que sempre funciona. Hoje eu quero mudar tudo. Intervenção é isso. Intervenção é quando alguém que tem poder mexe os pauzinhos e muda as regras do jogo. Quando alguém que pode fazer mexe nas circunstâncias e muda todo o sistema e faz ele funcionar de outro jeito para dar a vitória, dar a bênção, dar o socorro para alguém que tem aliança com ele. Meu irmão, escuta isso. Recebe essa palavra sobre a sua vida. Intervenção. E recebe essa palavra sobre a sua vida. Intervenção. Decida acreditar que Deus é Deus. Que Ele é o Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Decide acreditar, toma postura. Essa palavra está pairando sobre a nossa igreja desde que eu voltei da peregrinação de Jerusalém. Esse Deus que ressuscita mortos está liberando unção sobre sua vida, está trazendo o socorro que você precisa. Decide acreditar, confia nele. Fé, meu irmão, minha irmã, é isso. Fé é se agarrar com Deus. E não, fé não é você acreditar que Deus vai fazer suas vontades e resolver seus caprichos. Não tem a ver com isso. Fé tem a ver com você se agarrar com esse Deus e confiar nele e deixar ele fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, porque ele é e você não é. Ele é Deus e você não é Deus. Confiar nesse Deus é exercer fé
para que a intervenção dele aconteça. Eu preciso encerrar orando com você. E eu estou aqui imaginando você falar aí do outro lado. Você falou, não falou? Eu sabia. Deixa eu orar por você. Eu quero liberar e se mover sobre a sua vida. Eu quero orar por você que precisa de uma intervenção. E se você está com a sensação de que não precisa de uma intervenção, você está enganado. Você precisa de uma intervenção. Deus colocou você aqui na minha frente para ouvir essa palavra, porque você precisa de uma intervenção. E se você não sabe ainda que precisa de uma intervenção, deixa eu te contar, você precisa de uma intervenção. E eu quero orar por você agora. Ora também. Pede perdão a Deus, porque você está buscando soluções em outros lugares. Pede perdão a Deus, porque em vez de confiar na intervenção divina, você está dando seus jeitos, seus pulos, está arrumando suas soluções e tentando resolver as coisas da sua forma, da sua maneira. Ora, pede perdão. Senhor, eu oro para que o Senhor nos perdoe. Eu clamo para que o Senhor nos perdoe, porque a gente tantas vezes tem aberto mão de clamar pela intervenção divina, e em vez de clamar pela intervenção divina, a gente tem tentado dar o nosso jeito, a gente tem tentado usar a nossa inteligência. Pai, nos perdoa, cancela o nosso pecado, a nossa incredulidade, a nossa independência, cancela pelo sangue de Jesus. E hoje, Senhor, eu clamo a Ti em nome de Jesus, debaixo do sangue de Jesus, faz a intervenção que o Teu filho, a Tua filha precisa, ali do outro lado da tela. Traz unção de vida para ele, para ela, traz o socorro. Beshem, Yeshua HaMashiach, que a bênção do Senhor venha e nos alcance e traga o socorro que a gente precisa, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Deus te abençoe. Tá a meu cargo te abençoar, encerrando esse culto. E que bom que você mesmo durante as férias veio cultuar com a gente. As nossas férias estão começando e você está aqui. Que coisa joia. Deus te abençoe, viu? Deixa eu te abençoar. Estende a mãozinha aí, pede uma bênção para o Senhor. Eu te abençoo para essa semana com prosperidade, saúde, riqueza, alegria, contentamento. Eu te abençoo com relacionamentos saudáveis. Eu te abençoo com comunicação saudável nos seus relacionamentos. Eu te abençoo para que tudo que você colocar as mãos seja bem sucedido, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Vai com Deus, que a sua semana seja bênção.